Expresso. Então o que aconteceu? No ano passado não, agora já é retrasado, em 2018, quando a gente conseguiu, depois de 3 meses enchendo o saco do Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, um documento que provava o crime de fraude processual do Sérgio Moro, porque mostrava que o Sérgio Moro e os procuradores mandaram por uma via secreta, através do Ministério da Justiça, para ouvir secretamente o Rodrigo Tacla Duran na Espanha, enquanto, ao mesmo tempo, nas mesmas semanas, um intervalo de 3 semanas, o Sérgio Moro dizia aos advogados do Lula que o Lula não podia arrolar o mesmo Rodrigo Tacla Duran como testemunha de defesa no seu processo, porque não se sabia onde ele morava, ele era um foragido e não tinha como ser encontrado ao mesmo tempo, e a gente conseguiu então. Tá no processo do Lula, o cara dizendo que é um foragido, não tem como encontrar, não sei o seu endereço. Ao mesmo tempo, vai e eles marcam os procuradores para ouvi-lo secretamente. Está caracterizada a fraude processual de todo mundo. Não só isso torna o processo nulo, como também, além disso, é um crime, Nildo Orix. Inclusive, ensejaria a prisão cautelar dessas pessoas para que elas parassem do cometimento daquele crime naquele momento. Então, eu comecei a encher o saco do Rodrigo Tacla Duran para conseguir esse documento, ao qual ele faz referência numa live com o advogado Lula no dia 15 de dezembro de 2017. Eu lembro que eu estava num restaurante aqui na Suíça, aí entrou lá ao vivo no canal da defesa do Lula e tal, eles tomando depoimento do Tacla Duran num cartório em São Paulo. E aí eu pedi licença para as pessoas que estavam comigo na mesa, mal educado, botei um fone num ouvido e fiquei ouvindo, que era uma coisa assim bombástica. O Rodrigo Tacla Duran era o homem do momento, né? Fiquei ouvindo, e aí no final, nos 3 minutos finais, ele fala isso, ele fala, olha, o Cristiano Zanin pergunta pra ele, mas por que o Sérgio Moro diz que não te encontra e tal? Aí ele fala, olha, eu acho esquisito ele dizer que não me encontra, porque eu acabei de receber aqui dias atrás uma notificação da Justiça Espanhola para eu comparecer numa audiência que foi marcada, quer dizer, eu recebi algumas semanas atrás um pedido para comparecer numa audiência que foi realizada no dia 4 de dezembro último. Então, esse vídeo era do dia 15, ele falou que uns 10 dias antes ele tinha comparecido e que isso foi respondendo a um pedido dos procuradores de Curitiba e que ele compareceu e que aí, por sua vez, esses procuradores não apareceram. Ele falou, olha, quando eles quiseram me ouvir, secretamente, eles me encontraram. Aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas isso é uma bomba. Isso aí é uma autooctanagem, né? Eu, naquela oportunidade, falei, na mesma hora, eu peguei, pedi licença mais uma vez, fui ao banheiro no restaurante, liguei pro Cristiano Zanin, o advogado, falei, olha, mas isso aí é uma coisa incrível, tal. Eu falei, não, vou escrever um artigo sobre isso e tal, e publiquei um artigo que teve muita repercussão no dia seguinte, no dia 16, em que eu acrescentava outra informação, que era o acordo do Sérgio Moro com o Eduardo Cunha para excluir 16 de dezembro, vamos, 16 de dezembro de que ano? 2017. Era 16 de dezembro de 2017, então 15 de dezembro de 2017, essa live do Zanin. Eu já estava investigando a história do acordo do Eduardo Cunha com o Sérgio Moro para tirar o depoimento do Rodrigo Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS, e que eu sabia, ô Nildo Orix, que havia um acordo, quem participou do acordo para retirar isso foram também pelo PT, o Paulo Pimenta e o Ivan Damus, que eram os 2 representantes do partido nessa CPMI. E aí, o que aconteceu? Eu soube do acordo, eu falei, eu vou publicar, mas eu não vou mencionar que eles estão no acordo. E antes de publicar, Nildo Orix, não sei se eu cometo as inconfidências aqui, mas assim, eu resolvi verificar. Só entre nós dois eu não vou divulgar. Tá, só entre nós dois, né, Nildo Orix? Assim, antes de verificar, antes de fazer essa publicação, eu falei, cara, eu quero ver se esses dois, o Ivan Damus e o Paulo Pimenta, fizeram esse acordo em nome do partido, a pedido do Lula, algum acerto, de repente vai ter uma facilitação pro Lula no processo dele e tal, de repente é uma coisa assim, e eu vou estar indo contra isso, não cheguei a decidir essa questão. E aí eu fui fazer verificações autônomas, conversei com mais de uma pessoa na direção do PT, conversei com pessoas próximas do Lula para saber, vem cá, esses deputados aí, esses dois, Paulo Pimenta e Ivan Damus, eles estão seguindo orientação partidária, orientação do Lula, ou é uma coisa deles sozinhos, essa negociação para tirar o depoimento bombástico, que é de todo o interesse do Lula, que tem a maior publicidade, do Rodrigo Tacla Duran, falando da falsificação de provas, nos casos do Odebrecht, falando dos crimes do Sérgio Moro no Banestado e dos outros lá parceiros e tal. A retirada do relatório final foi um acordo ou é a coisa deles? Bom, eu conversei com diversas pessoas. Uma pessoa da direção do PT com quem eu conversei é uma pessoa que eu nutro uma imensa simpatia.
uma imensa simpatia. Eu perguntei para essa pessoa simpática, falei, vem cá, foi orientação, não foi orientação? E essa pessoa, porque eu nutro uma imensa simpatia, falou assim, olha, de jeito nenhum, não teve orientação partidária nenhuma. Isso que você levantou aí na sua pesquisa, isso aí é muito importante e é de todo o interesse do partido, da direção do partido, em particular do ex-presidente Lula, que isso seja publicado. Pouco importa se essas pessoas aí fizeram algum acordo para atender aos seus interesses pessoais. Isso é coisa desses dois e nós não temos nada a ver com isso. E te peço, inclusive, que publique. E assim eu fiz. No dia seguinte publiquei o artigo. Na mesma hora que eu publiquei o artigo sobre o acordo, olha quem foi atrás de mim, queria saber quem era a fonte, como que eu tinha conseguido, como que eu tinha conseguido o documento. Vou botar aqui na tela. Ele mesmo, Paulo Pimenta, olha só. Né? Com quem, à época, eu ainda falava, né? Inclusive, eu fiz o coaching, Nildo, nessa CPMI da JBS. Se eu for pegar aqui o meu histórico de WhatsApp, eu fiz o coaching deles dois, porque para eles questionarem, fazerem a oitiva do Rodrigo Tacla Duran, que depois eles negociaram para excluir, um mês antes eu fiz o coaching porque eles eram muito desinformados. Então, por exemplo, eles não sabiam o que era um SWIFT. Aí eu falei assim, o Vadidamus foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, não sabia o que é um SWIFT. Da onde eu presumo, Nildo, que ele nunca mandou dinheiro para fora do Brasil, porque a única maneira legal de mandar dinheiro para fora é com o SWIFT. Se ele não conhece, eu presumo que ele nunca mandou dinheiro para fora do Brasil. E legalmente é certo que não. E aí eu expliquei para ele que é um SWIFT. Falei, olha, você tem que pedir para ele questionar esse ponto de que a Lava Jato fala, mandou 100 milhões para tal, 1 bilhão para tal, não sei quanto para tal, e é só uma planilha de Excel, que eu posso fazer uma igualzinha aqui na minha casa. Pede o SWIFT, ué. Ele fala assim, cadê o SWIFT? Que não tem. Pede para ele ressaltar, explicar para as pessoas que não tem nenhuma compra, não tem nenhum valor de prova. Essa história de, o Odebrecht pagou tanto para Beltrano, sem a apresentação dos extratos bancários e dos SWIFTs, né? Então eu expliquei isso, expliquei outras coisas. Mandei durante a oitiva, que foi longa, 4 horas e tanto, mandei perguntas para eles que eles fizeram, algumas, outras não fizeram, para que fosse feito por Tacla Duran. E aí, só que, então, isso foi, esse depoimento do Tacla Duran, salvo engano, foi no final de novembro. Então, acho que foi 30 de novembro de 2017, esse depoimento nessa CPMI da JBS, né, que era aquela coisa ali toda do áudio do Joesley, mas pegou o Rodrigo Tacla Duran também. E aí, assim que eu publico esse artigo no dia 16, então dia seguinte da oitiva do Tacla Duran, já com os advogados do Lula, né, que foi no dia 15 de dezembro de 2017, eu publico no dia 16 do acordo, mas, mais uma vez, atendendo a orientação, inclusive, de pessoas da direção do partido, dos advogados, pessoas próximas ao Lula, que entenderam que essa história do acordo, mostrar que havia um acordo do Eduardo Cunha com o Sérgio Moro para excluir o depoimento do Rodrigo Tacla Duran, era importante para o Lula e até para o partido para desmascarar a Lava Jato. E assim eu fiz. E aí, imediatamente, não mencionei, podia ter mencionado, não mencionei, ocultei mesmo, deliberadamente, a participação no acordo dos dois, do Paulo Pimenta e do Vadidamus. E aí, imediatamente, quando eu publico publico o artigo falando do acordo, o Paulo Pimenta vem falar comigo no WhatsApp. O pessoal em casa está vendo aí o print do WhatsApp, ele fala assim, olha, não achei, tá aqui em cima, o link, você vê, teria negociado, Sérgio Moro teria negociado com o Eduardo Cunha a exclusão de Tacla Duran da CPMI da JBS. Aí o Paulo Pimenta, não achei fonte dessa informação, nem o Vadi. Aí eu falei assim, olha, tenho agentes duplos aí falei, né, aqui um lugar, mas um despiste, logicamente, que eu não ia indicar pra ele quem era a minha fonte, eu me fiz de bobo, né, ele tentando saber quem que tinha me relatado isso, porque ele participou. Aí ele falou, ok. Aí eu mandei o seguinte, você viu o estrago do artigo? Hoje saiu na Veja, Estadão, UOL e Dia, as denúncias do Tacla Duran como resposta, né. Aí ele falou, sim, eu falei, o artigo viralizou, tá com muita leitura, né. E aí, na sequência, eu publiquei também outra história que era muito sensível, Nildo, para esse pessoal aí, que é o tal do Caixinha Unificado Suprapartidário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que financiava campanhas não só para deputados estaduais, mas também para deputados federais, inclusive no caso do Partido dos Trabalhadores. E aí presume-se que possivelmente tenha bancado também a candidatura do Vadidamus, porque ele se incomodou muito. Essa foi outra, essa pauta também incomodou, ele ficou muito incomodado e pediu para o Miguel do Rosário, editor do Cafezinho naquela época, falar comigo para não falar mais desse caso do Caixinha Unificado Suprapartidário. Então aqui tem outro print screen que está na tela, olha só, e também não falar da prisão fake do Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha não estava preso. Isso comprovado documentalmente, Nildorix. No segundo semestre de 2017, sabidamente, o
com provas documentais, uma decisão do STF dizendo que o Eduardo Cunha estava em Brasília e que tinha que ser mandado para Curitiba, a consulta que a gente fez aos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, mostrando que ele não deu ingresso em nenhum estabelecimento lá, e se faltasse, se não fosse suficiente, o editor-chefe da revista Época, então, fez uma entrevista de capa com o Eduardo Cunha e foi ao Twitter e falou: a entrevista foi fora da cadeia. Fora da cadeia. E aí, a gente comentou isso aqui, que o Eduardo Cunha não estava preso, né, fingia-se que ele estava preso, e aí o Vadir Damus, preocupadíssimo, né, foi procurar o Miguel do Rosário e falou pra gente não falar mais sobre essa questão da situação prisional do Eduardo Cunha e não falar tampouco da questão do caixinho unificado suprapartidário. Então tá aqui o print screen, olha, era de um grupo do qual constava o Miguel do Rosário, o Wellington Calazans e eu, chamado Núcleo Duro Cafezinho. Aí tava aqui, ó. Rômulus, Wellington, o Vadir me ligou preocupado com a história envolvendo Eduardo Cunha e Moro. Isso tá aqui a data do print, ó, 19 de dezembro de 2017, no Dorix, ó. Aí, cuidado com histórias só baseadas em fontes secretas. A gente tem muito dado real concreto e não precisa disso. Então você vê que o Vadir Damus ficou profundamente preocupado. Por quê? Porque ele fez o acordo junto, o Nildorix. Ele sabia que eu sabia, né? Assim como o Paulo Pimenta, que tentou levantar a minha fonte. E aí, aproveitando o ensejo, falou: olha, aproveita e fala colar para ele nunca mais falar do caixinho unificado suprapartidário. Então tá aqui um áudio, aí foi um áudio, esse áudio aqui embaixo, que o Miguel do Rosário me mandou, olha, vamos ouvir aqui todos juntos. Rômulus, a gente tem que tomar cuidado com essas notícias de fontes muito secretas. Inclusive era uma coisa que eu tava para falar com você há um tempão, né? Porque você falando sobre uma coisa do Sérgio Cabral, uma fonte falou para você que as empresas de transporte pagavam os deputados, entendeu? Que a fonte tinha te falado. Essas coisas que fonte fala não quer dizer muita coisa, não importa, a gente tem que ter os documentos provando, entendeu? E a gente não pode se dar ao luxo também da grande imprensa de ficar baseando as histórias em fontes, tá? E sobretudo para a gente também não envolver pessoas que são do nosso campo, como o Vadir, o Paulo Pimenta, em histórias que não são eles as fontes dessas histórias, entendeu? Acho que vamos tomar cuidado agora, porque a gente está começando a entrar em terreno muito minado. Eu não sei se eles estão ouvindo, eu não estou conseguindo ouvir, Ron. Eles estão, você não, mas o pessoal em casa está ouvindo. Está calçado, não pode ter histórias que não estejam muito bem calçadas, não apenas por fonte, mas pelos documentos. Tá legal? Abraço. É incrível, Nildo. O Miguel do Rosário, se isso é o que o pessoal aprende na faculdade de jornalismo, eu fico, na verdade, feliz de exercer o jornalismo hoje sem ter frequentado, porque ele fala o seguinte: você tem essa denúncia aí checada com mais de uma fonte da história do caixinho unificado suprapartidário, da questão do acordo com o Eduardo Cunha, lá para a exclusão do Tacla Duran. Ele falou: não publique coisa em fonte, você precisa de documentação. É a primeira vez que eu vejo exigência de recibo de propina, né? Assim, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Obviamente que eu publiquei e você vê a preocupação do Vadir Damus tanto com a história do caixinho unificado suprapartidário, como também da denúncia do acordo do Sérgio Moro com o Eduardo Cunha, do qual também participaram Vadir Damus e Paulo Pimenta. E aí o que aconteceu? Naquele momento, Nildorix, quando eu soube disso, eu fiquei muito decepcionado. Por quê? Porque eu há anos cooperava com esses deputados, então, assim, usando meu conhecimento, passando dicas, etc. E eles até agradeciam publicamente a minha ajuda. Então eu vou mostrar aqui um vídeo, né, um registro do vídeo do Paulo Pimenta me agradecendo, né, a ajuda que eu dava, o trabalho que eu fazia nas redes sociais. Olha só, um vídeo de 30 de maio de 2017. Então, uns 6 meses antes dessa saia justa aí, que foi, né, o que levou a um estranhamento. Vamos ouvir aqui o relato do Paulo Pimenta e do Vadir Damus sobre o meu trabalho. Vamos lá. Com certeza. O Rômulus, nosso camarada que nos acompanha aqui, que tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, ele faz a seguinte pergunta: pergunta ao Vadir Damus o que ele achou da declaração do seu ex-colega de UERJ, ministro Barroso, dizendo que o STF não poderia ter intervido no impeachment. Tu viu essa declaração do Barroso? Vi. O Barroso foi teu colega no UERJ? Quem é que está perguntando? O Rômulus. Rômulo, um abração para você. Pois é, aí ele responde a pergunta que eu mandei. Na verdade, eu levantei a bola para eles cortarem mais uma vez. Então, eu me senti muito balançado, Nildo, nesse dia,
porque eram as pessoas com quem eu mais cooperava, para quem eu mais passava dicas de como desmascarar a Lava Jato, e eu descobri que os caras estavam fazendo acordo com a própria Lava Jato em prejuízo do Lula. E eu fiquei muito abalado, né? Isso tem até um vídeo que prova, né, o quão abalado eu fiquei, porque no dia seguinte eu fui, ou assim, um pouco tempo depois, enfim, eu fui fazer um programa, né, e eu chego a chorar no ar, de tão abalado que eu fiquei, de pensar assim, até onde vai a cooptação do golpe, até, poxa, são deputados, é um jornalista como o Luiz Nassif publicando coisas que o Eduardo Cunha mandava publicar. Eu falei, caramba, a gente está contra realmente dragões, entendeu? E tá tudo infiltrado e dominado. E eu, assim, né, senti na carne, porque eram as pessoas para quem eu passava informações. Então você vê como eu fiquei abalado. Aqui, ó, eles tentaram então, qual foi a resposta à pressão lá do Vadi Damus mandando o Miguel do Rosário falar para eu não falar dos assuntos? Ao contrário, eu denuncio a pressão. Aqui não tem nenhuma maneira de nos intimidar. Então vamos ver aqui a minha reação nesses dias aí de dezembro de 2017. Já no próprio fim de semana, como eu falei, parlamentares tentaram me sondar querendo saber as minhas fontes. Eu não revelei. Como eu brinquei aqui ontem, nem se o presidente Lula me ligasse, eu revelaria quem são as minhas fontes. Então, sem chance. Desisto. Não falarei quem são as fontes que me deram essa informação. A informação, no caso, a que eu me refiro aí é o acordo do Sérgio Moro com o Eduardo Cunha e intermediado também com o Paulo Pimenta e o Vadi Damus. Eles queriam saber a fonte. Você viu aí o Paulo Pimenta querendo saber quem era a fonte e também o Vadi Damus falando para eu não falar mais sobre isso por intermédio do Miguel do Rosário, né? Então, falei. Não vou falar quem é a fonte, obviamente, que eu não faria isso. É estranho até alguém que é formado em jornalismo como Paulo Pimenta querer levantar o sentido de fonte, né? Então, continuando. Ontem, e foi isso que me levou a escrever o artigo, outro parlamentar da oposição, por meio de uma interposta pessoa, que esse parlamentar acreditava que tinha alguma ascendência sobre mim, sobre o meu trabalho, fez chegar o recado, tentou dissuadir e fazer com que eu parasse de falar sobre isso. Obviamente, eu não falei ali os nomes, mas você agora já sabe, foi o Vadi Damus através do Miguel do Rosário, que ele acreditava ter alguma ascendência, ele achava que eu era, sei lá, jornalista do cafezinho e tal, nunca tive, sempre fui totalmente independente. Mas aí, realmente, eu fiquei muito abalado, que eu falei, nossa, até onde vai os bolsos do Eduardo Cunha, do golpe, enfim, a infiltração, né, pegando sites da blogosfera, pegando deputados da oposição, alguém que viria a ser, meses depois, o líder da bancada do PT na Câmara, né, então eu fiquei muito abalado, como vocês vão ver agora. Eu lamento, ninguém tem ascendência sobre o meu trabalho, só o meu princípio ético, a minha convicção e meu comprometimento com o que eu acredito ser certo. Eu não estou aqui ganhando nada, pelo contrário, estou perdendo saúde, dormi só 1 hora essa noite, estou perdendo convivência, até me emociono falando disso, estou perdendo convivência com a minha família, então ninguém vai me intimidar. Depois eu falo mais sobre isso. Desculpa. Então você pode falar um pouquinho, beber uma água. Pois é. E aí o que acontece? Né? Meses depois tem a questão do documento que a gente consegue, como eu falei, a gente estava enchendo o saco do Rodrigo Tacla Duran e desde dezembro, tá? Desde dezembro de 2017. Aí, em final de fevereiro de 2018, ele finalmente manda a cópia desse documento, e eu publiquei, foi um dos dias mais alegres da minha vida. Eu estava na rua, eu lembro quando eu recebi, eu vim correndo para casa para poder escrever o artigo e publicar. E aí, nesse dia que a gente faz essa publicação, a gente chega à informação de que o Paulo Pimenta ficou desesperado em Brasília, né, porque era mais um acordo dele com o Sérgio Moro, nesse caso, lembrando que depois a gente veio saber que ele estava pendurado no STF, o Paulo Pimenta, por causa do caso lá da exportação fantasma de arroz com o primo dele. Então, em 2018, né, que já era esse ano, fevereiro de 2018, ele poderia ter sido inabilitado, ter seus direitos políticos cassados se uma turma do STF tivesse condenado ele, porque é uma decisão colegiada, então ele seria pego na ficha limpa. Então ele estava pendurado no judiciário, e por isso que ele estava sendo operado pelo Sérgio Moro ao longo de tanto tempo, né? Isso aí tem publicação da denúncia, o próprio primo dele falando que era a laranja dele nessa história de exportação fantasma de arroz. Então ele tinha esse acordo de quebrar os galhos para o Sérgio Moro, sendo que ele estava no melhor lugar possível, né? Porque ele que era o capitão da suposta defesa política do Lula na Praça dos Três Poderes. Então tem um registro trágico, né, aqui no programa. No Carnaval de 2018, a gente recebeu aqui o Lindbergh Farias, então senador ainda. E aí
eu já sabia que o Paulo Pimenta e o Vadida Mus estavam comprometidos, eu tinha coisas para mandar sobre a Lava Jato e tal, eu queria pular, né, os dois que estavam embarreirando. E aí eu falo no ar, quem for pesquisar e sabe, aquela história da vitória da Tuiuti, do vampirão da Tuiuti. Aí eu falo no final do programa, eu falo, senador, tem umas coisas para enviar pro senhor sobre os documentos do Odebrecht e tal. Ele falou, não, manda pro Paulo Pimenta e o Vadida Mus que essa coisa de Lava Jato é só com eles e não sei o que tal. Eu falei, puta merda, assim, sabe? Não dava, era muito difícil a situação, né? Então, quando a gente publica, eu sei que no mesmo dia, né, a gente publica às 5 da tarde, os dois ficaram extremamente alterados. Eu imagino que devem ter recebido uma ligação do Sérgio Moro falando, olha, ou vocês acabam com essa história aí de documento, ou então o seu processo lá no STF vai andar. Eu imagino que tenha sido algo nesse gênero. Os dois saem, então, sem nenhuma previdência pelos corredores do Congresso, das duas câmaras, Câmara Alta, Câmara Baixa, Senado, Câmara dos Deputados, assediando parlamentares, mas na frente das suas assessorias, muita gente viu, falando, olha, esse negócio aí, obviamente o artigo viralizou imediatamente, né, quando a gente falou que tinha um documento que provava crime do Sérgio Moro de fraude processual. E eles saíram correndo, falando com parlamentares, puxando e tal, falando, esses dois aí são escroques, esse documento é falso, falaram que o documento era falso, eles são escroques, eles querem jogar isso que é uma casca de banana para a defesa do presidente Lula, para desmoralizá-los e tal, e eles são muito perigosos, são financiados aí por CIA, não sei o que e tal, e vocês têm que se afastar deles o mais rápido possível, né? Falaram para várias pessoas, mas uma das pessoas para quem eles falaram isso foi o senador Roberto Requião. E o Roberto Requião respondeu, não, eu gosto dos dois, vou continuar falando com eles normalmente. Mas enfim, teve outras pessoas também, não foi o Roberto Requião a minha fonte, teve outras fontes também, mas enfim, aconteceu isso, né, de uma forma imprevidente. E aí naquela noite, quando eu soube disso, eu falei o seguinte, bom, eles estão indo pro tudo ou nada contra a gente, o cara é o líder do PT na Câmara. Quem sou eu? Cheguei agora na festa, ninguém me conhece. Ele falando que eu sou um escroque, que quero passar um documento falso e que eu sou financiado pela CIA, se eu não levar a público a questão de haver um diferendo, haver uma briga entre nós dois, todo mundo vai comprar pelo valor de face o que ele está falando. E aí acabou esse projeto que a gente começou, agora já nasce morto. Então eu falei, a única saída que a gente tem é responder e falar, e explicar e vir calçado em documentos mostrando por que os dois estão nos atacando dessa forma. E aí eu virei à noite, já era madrugada aqui, eu virei à noite escrevendo a resposta. Eu não liguei pro Wellington porque ele estava dormindo naquela hora, mas eu esperei. Quando deu 6 da manhã daqui do fuso central da Europa, eu liguei para ele, olha, tá acontecendo isso. Os dois estão lá nos gabinetes fazendo isso e a minha opinião é que ou a gente parte pra porrada, ou então acabou, porque vai todo mundo acreditar na versão deles. E aí o Wellington concordou, comprou a briga e falou, não, vamos pra cima e tal. A gente publicou, e aí começou toda aquela polêmica, porque quando a gente publica o documento, o que eu imagino que o Sérgio Moro tenha exigido do Paulo Pimenta naquela vez? Você tem que desmoralizar esse documento, ninguém pode entender, porque se as pessoas lerem o documento, elas vão ver o meu crime de fraude processual. Nildo Oric, sabe o que o Sérgio Moro fez? Ele queria que seguir dizendo que o Rodrigo Tacla Duran era foragido, não podia ser encontrado. Quando eu sabia que ele estava na Espanha, ele tinha um endereço, como eu falei, ouviram secretamente. Ele expediu uma carta rogatória, né, que é o que o juiz do Brasil manda para pedir uma cooperação do exterior, expediu uma carta rogatória colocando um endereço falso, um endereço aleatório, apenas para um oficial de justiça da Espanha ir nesse endereço aleatório, bater e perguntar, vem cá, tem algum Tacla Duran aqui? Não tem ninguém com esse nome. Responder, não tem ninguém com esse nome nesse lugar. E ele poder seguir dizendo que era foragido, quando ao mesmo tempo os procuradores queriam ouvi-lo, né, marcaram audiência, o Tacla Duran foi à audiência, a fiscalia, né, a procurador da Espanha foi, o juiz da Espanha foi, e os procuradores não apareceram porque o Tacla Duran já tinha feito a denúncia publicamente. Mas o Sérgio Moro produz um documento falso. E aí, quando a gente publica o nosso documento, o Vadida Mus e o Paulo Pimenta, estão premidos pelo Sérgio Moro, saem a correr a dizer que eles não tinha novidade nenhuma. Pelas costas, eles diziam para políticos que o documento era falso. Mas de público, como não tinha como falar isso, porque era claro, tinha lá timbre da República e tal, e eles podiam até pedir o original, eles vão falar, não, isso não é nada de novidade, esse documento é velho e nós já tínhamos esse documento isso era fevereiro de 2018, nós já temos esse documento desde o final dos trabalhos da CPMI da JBS, do final de 2017, novembro de 2017, aquela CPMI em que eles fizeram um acordo justamente com o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro. E aí, para não ter dúvida, eu vou mostrar aqui, lado a lado, os dois documentos, para que cada pessoa possa tirar a sua conclusão se é ou não é o mesmo documento. Daqui, vamos lá, ó.
Na esquerda, o documento apresentado, então, pelo Vadi Damus, que, como eu falei, é um documento da Justiça Espanhola, notificação de citação, em que o oficial de justiça da Espanha fala o seguinte, ó: fui nesse endereço aqui, ó, Calle Rio Úmia 22, Poio, procurando Rodrigo Tacla Duran, que é o endereço que o Sérgio Moro deu, o endereço falso. E aí ele marca um xizinho aqui embaixo, ó, que não foi possível, né, fazer essa citação por motivos outros. E aí qual que é o motivo apontado? Ó, a direção ou está incompleta, faltando a indicação do número do apartamento, e aqui tem 21 apartamentos, o nome de Rodrigo Tacla Duran não figura na caixa dos Correios, e os vizinhos que consultamos disseram que não o conhecem, que não tem ninguém com esse nome aqui. Lógico, esse não é o endereço do Tacla Duran, é um endereço fake. Inclusive, até a cidade está errada, o Nidorix, até a cidade está errada. E a gente conseguiu um documento, olha, você está vendo aqui em cima, está cortado, né? O Tacla Duran, quando mandou a foto, cortou. Mas aqui tem o brasão da República do Brasil, é um documento do Ministério da Justiça do Brasil, marcando a oitiva secreta, olha, aqui, ó, assunto: Cooperação Judicial Internacional em Matéria Penal, Brasil-Espanha. Operação Lava Jato, Rodrigo Tacla Duran. Pedido para que fosse marcada a audiência. E você percebe aqui, ó, 14 de setembro de 2017, sigiloso. Era a oitiva secreta. E esse documento, depois de 3 meses enchendo, o da direita, 3 meses enchendo o saco do Rodrigo Tacla Duran, a gente consegue. O da esquerda, olha aqui a data, 30 de novembro de 2017. Então, você vê, depois que eles já tinham marcado audiência, eles vão e produzem um documento falso para colocar no processo do Lula, dizendo que o endereço do Tacla Duran era desconhecido. E aí o Vadi Damus foi e publicamente disse que era o mesmo documento. Vou mostrar aqui para você ver que eu não estou mentindo. E olha, para mostrar que realmente a questão era coletiva ali, Nildo, eu peguei a publicação da página do próprio Paulo Pimenta. Tá aí até no Facebook, não sei se ele vai apagar agora. Obviamente tudo isso já está printado. Mas tá aqui, ó, o Vadi Damus foi naquele dia às redes sociais, quando estava sendo questionado, e botou um post a bem da verdade. Aí colocou esse documento. Ninguém nunca tinha visto esse documento antes. Esse que eu mostrei, o fake produzido pelo Sérgio Moro, quem mostrou foi o Vadi Damus. Né? E ele fala, olha, tá todo mundo dizendo aí que esse documento já tinha, olha, ele bota aqui o texto do próprio Vadi Damus, ó, já referida carta rogatória que deitaria por terra a República de Curitiba, foi por nós, aí ele quer dizer ele, Vadi Damus e Paulo Pimenta, juntada em dezembro e faz parte do acervo documental enviado à Procuradoria-Geral da República. Esse bombástico, ele bota entre aspas, documento, segue anexo. Ninguém está escondendo nada. Bom, ou o deputado Vadi Damus tem um problema de visão seríssimo, ele mente. Você vê que um documento não tem nada a ver com o outro. Um é oriundo do Ministério da Justiça do Brasil, o outro é oriundo do Oficial de Justiça da Espanha, um é o álibi fabricado pelo Sérgio Moro para não deixar o Lula ouvir o Tacla Duran, o outro é o documento mostrando que o Sérgio Moro conhecia perfeitamente onde morava o Tacla Duran. Então, na verdade, o da esquerda é um álibi fabricado pelo Sérgio Moro para justamente mascarar o crime que ele está cometendo no documento da direita. E aí, e o Vadi Damus dizendo que é o mesmo documento, que esse que a gente apresentou aqui era o de lá de trás, mas aí a pergunta é mais grave, o Nildo, e eu acho que o pessoal ali respondeu com muita pressa, e eles não atentaram para isso. O problema é o seguinte, esse documento da carta rogatória, que ele chama de a carta rogatória, ela foi um documento que foi enviado pelo homem que o Sérgio Moro indicou para ficar no Ministério da Justiça do Brasil, numa cooperação internacional, para ele no processo. Então, a fonte ou foi o Sérgio Moro, a fonte do Vadi Damus, ou foi o Sérgio Moro, ou foi o homem do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Foi um dos dois. Né? Então, como eles conseguiram esse documento? Até nunca responderam. O outro que também conseguiu esse documento e publicou àquela altura foi o Luiz Nassif, e nunca disse quem era a sua fonte. Então, aí, naquele momento, realmente uma decisão que a gente teve, eu já tinha me afastado, e falei com ele para a gente se afastar dos dois, desde que a gente soube do acordo. Então, desde dezembro de 2017, a gente não cooperava mais com eles, mas também não acusamos, sabíamos e ficamos quietos. Mas aí, em fevereiro, então, meses depois, quando os dois querem destruir a gente, dizendo que o documento era falso, e o documento era importantíssimo, a gente queria que o documento tivesse sido usado pelo Lula. O Lula não tinha sido preso, Nildo. O Lula ia ser preso em abril, a gente conseguiu isso em 22 de fevereiro, eu falei, agora vai e tal. Falei, preciso lutar primeiro pelo nosso trabalho, para manter o espaço, não sermos desmoralizados, mas em segundo porque o documento é muito valioso. E eles estão aí incumbidos pelo Sérgio Moro de detonar. Então, falei, vamos pro pau. E, felizmente, na batalha da opinião pública, naquele momento, a gente ganhou, né? Porque apesar da total assimetria e disparidade de armas, mas a gente conseguiu porque é só olhar o documento e você vê que não é o mesmo. Então, a gente conseguiu. Mas isso nunca
desceu, né? Ficou travado ali na garganta do Paulo Pimenta e principalmente do Luiz Nassif, que foi quem eles contrataram para publicar um dossiê fajuto sobre mim e que eu desmoralizei, porque eu consegui até documento das Nações Unidas mostrando que ele mentia, dizendo que eu trabalhava para aquela empresa corruptíssima, a Trafigura, a Trading, quando na verdade eu prestei uma consultoria, mais de uma, para as Nações Unidas, para a UNCTAD, o órgão de aconselhamento e assessoramento econômico, e até depois publiquei o meu contrato com o UNCTAD, mas era uma coisa de que só jogar no Google, Nildo, a pessoa achava, né, o que tinha sido o objeto da minha viagem a Angola, quem que era o meu contratante, etc, etc. E ele falou que era a Trafigura. Na verdade, eu era um corruptor da Trafigura que foi lá corromper o governo, né, a mando do Paulo Pimenta. Inclusive, a gente tem a prova de que foi a assessoria do Paulo Pimenta que fabricou o dossiê e o Nassif deu uma envenenada. Ele aluga a pena mesmo, assim, para publicar coisas que os outros mandam, né, não sei se pagando bem, ele pergunta que mal tem. Mas o que acontece? Ontem, mais uma vez, o Luiz Nassif veio com essa história de dizer que eu trabalho para a Trafigura. Então a gente segue incomodando esse pessoal. Vou colocar aqui o vídeo. Por 1 minuto e meio, como eu falei, foi um expressionauta que veio me alertar. Vou colocar aqui mais uma vez na tela para o pessoal ver aqui, ó, o Apolo Alves, a quem eu agradeço, falou: Luiz Nassif acabou de falar de você, não o seu nome, mas se referiu a você. Então vamos ouvir aí essa história, Nildorix, olha só, ele falando. Essa tem a população. É interessante que nesse caso aqui desses seminários da UNCTAD, um dos palestrantes era um brasileiro que trabalhava para uma instituição suíça incumbida de levar a globalização ao mundo e financiada muitos projetos pela própria Trafigura. Olha só, isso é uma mentira absurda, Nildorix. A instituição suíça a qual ele faz referência é a Universidade Berna, uma universidade pública, a Universidade Berna, onde eu fazia o meu doutorado, simplesmente. Uma instituição na qual dá aula há décadas a professora da FGV de São Paulo, Vera Torstensen. Você deve conhecer ela. Tive aula com ela aqui, né? Uma excelente professora e era muito admirada, inclusive internacionalmente, por décadas, chefe de fato, digamos assim, da missão brasileira da OMC em Genebra. Dizer que ela trabalha numa instituição que promove o neoliberalismo pelo mundo, a pessoa não conhece o trabalho dela, ela que é uma das discípulas do Bresser Pereira. Então, ele está falando, é uma instituição encarregada de levar o neoliberalismo globalizante pelo mundo. Bom, então a Vera Torstensen deu aula nesse lugar. Eu fiz meu doutorado nesse lugar? É óbvio que não. É simplesmente o WTI, World Trade Institute, da Universidade de Berna, é a instituição mais reputada mundialmente no campo do direito internacional econômico. E por isso eu vim fazer o meu doutorado aqui. Ele está dizendo que... E pior... Ele vai e fala, Nildo, que a Universidade de Berna recebe dinheiro da Trafigura. A universidade é pública. Como assim? Ele não mostra um documento. Ele falou, olha, inclusive, essa né, é financiado pela Trafigura. Não mostra documento, como não mostrou nenhum nesse caso. Né? Continuando aqui. Que vai fazer e explicar como tem que ser. Tá, vamos lá, peraí. É interessante que nesse caso aqui desses seminários da UNCTAD, um dos palestrantes era um brasileiro que trabalhava para uma instituição suíça incumbida de levar a globalização ao mundo e financiada muitos projetos pela própria Trafigura, que vai... Mentira, como eu falei, Vera Torstensen, e mentira porque é uma universidade pública, né? Fazer e explicar como tem que ser as legislações para garantir a segurança do capital externo, que é a porta de entrada. Tempos depois, quando aqui nós começamos a apontar diretamente o que estava acontecendo com a Trafigura, o fato da Lava Jato poupar a Trafigura, os deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta passam a ecoar essas denúncias, e daí ele passa a ser alvo. Esse sujeito que trabalhou para a UNCTAD para abrir espaço em Angola, monta aqui um blog com um colega, um jornalista brasileiro que trabalhou na Rádio Oficial de Angola no tempo desse presidente. Ele está fazendo referência ao Wellington Calazans, que realmente, sabidamente, trabalhou muitos anos em Angola. Continuando. E passa a fazer uma campanha inclemente contra esses dois deputados, sem que você soubesse a razão. Esses deputados querem trair o Lula, você não entendia. Eu acabei de mostrar a razão mais uma vez. O expressionauta está cansado já de saber qual foi a razão. Na verdade, nós fomos atacados primeiro por eles e apenas respondemos. Como eu falei, uma das pessoas que testemunhou o ataque foi o próprio senador Roberto Requião. Mas continuando. O que estava acontecendo? Mas você via a ligação da UNCTAD
com essas consultorias e com o modelo que foi implementado em Angola para rapinar o país, fazendo com que o país rico em recursos naturais tivesse uma população miserável, né? É o mesmo modelo que foi implementado. A coisa mais interessante... Então, aí conclui a parte em que ele faz referência a mim. Só que é interessante, Neodorix, que é o seguinte: ele antigamente dizia que eu era empregado da Trafigura, agora já mudou de figura. Agora ele, diante do documento que eu publiquei, ele fala que não, que realmente eu fui a mando da UNCTAD, né, e uma missão financiada pela verba de cooperação para desenvolvimento internacional da União Europeia, mas ele fala que espiritualmente eu fui lá, assim, sabe, o objetivo final era realmente abrir Angola para a corrupção da Trafigura. Só que a cronologia do relato dele está um pouco capenga, né? O pau que a gente teve com os deputados público foi em fevereiro de 2018. A gente abriu o site do Duplo Expresso em 1º de janeiro de 2018, 2 meses antes. Nós já estávamos trabalhando junto, com o programa sendo apresentado no Cafezinho desde, sei lá, acho que setembro de 2017. Mais que isso, Neodorix, tem um vídeo lá no canal do Cafezinho, quem for pesquisar pode ver, em que no dia que sai o relatório final da CPMI da JBS, em que tinha sido excluído o Tacla Duran, eu olhei isso, estranhei profundamente, liguei para o deputado Paulo Pimenta e falei o seguinte: olha, tem que explicar isso aí, que saiu o Tacla Duran e tal, porque as pessoas estão achando que teve algum acordão, alguma coisa assim. Falei, seria importante que o senhor, deputado, entrasse no ar ao vivo para explicar que não foi uma derrota, enfim, tenta vender o que você fez lá. Né? E aí, nessa altura, eu não sabia ainda do acordo, porque isso era 2 meses antes, né? Eu soube, o final foi em setembro e eu soube da história lá no início de dezembro. E aí ele entra ao vivo, eu insisti, ele veio e vem ao vivo explicar, e conversa com a gente, estava indo para o aeroporto e tal. Então, a gente já não foi depois de o pau com o deputado que a gente começou o projeto. A gente começou, o Wellington me chamou, eu não queria aparecer no vídeo, porque eu queria me preservar profissionalmente. Eu sempre trabalhei, Nildo, para grandes bancas de advocacia no Brasil, as mais tradicionais, e naquela época eu tinha ainda a expectativa de voltar para esse meio. Eu achava assim, depois da crise do golpe eu vou voltar para minha vida normal. Achava isso. Assim, fiz a minha parte, vou voltar para minha vida normal. Então, é um meio totalmente conservador. Eu sabia que me expondo, nunca mais eu ia arranjar um emprego, né? Queimava a minha chance de volta para o Brasil. Naquele momento eu não queria isso, então por isso que eu criei esse pseudônimo, Rômulus, era só Rômulus, o Maia foi o Wellington que quis botar, era Rômulus, sendo que meu nome é Rômulo, então assim, mas eu assinava Rômulus e tal, não botava foto e não queria aparecer em vídeo. E aí o Wellington começou a me encher o saco, sei lá, muito tempo, vai, não sei o que e tal, aí eu, não. Aí uns 3 meses depois, né, ele insistindo, aí eu aceitei, né, e fui e tal, aí ele falou, Rômulus só não é bom, tem que ter um sobrenome. Aí falou, sua cachorra não é Maia? Rômulus Maia, aí botou, tá. Aí ficou, né, e aí... Então, a gente começou em setembro. Primeiro eu vim para uma participação no programa comentar a resultado da eleição na Alemanha. Aí ele gostou, falou, volta no dia tal. Depois falou, não, quero apresentar com você e tal, não sei o quê, acho que a dinâmica é boa e tal. E a gente ficou no programa no ar todo esse tempo, né, até ele se desligar com algumas outras pessoas no ano passado. E aí, então você vê que a cronologia não bate. A gente começou em 2017, o Paulo Pimenta veio no programa apresentar pela gente, e aí em fevereiro de 2018, 6 meses depois, ou mais até, tem esse pau com uma questão muito objetiva. Aí o Nassif no vídeo fala que ninguém sabe por que a gente foi bater. Eu fui bater porque nós conseguimos um documento que comprovava o crime do Sérgio Moro, e os dois começaram a dizer que o documento era falso e que eles já tinham apresentado o documento, que na verdade era o álibi fabricado pelo Sérgio Moro, procurando assintosamente parlamentares, dentre os quais o senador Roberto Requião, falando essa história, que a gente era escroque, que o documento era falso e tal, para tentar desacreditar. E eu falei, ou a gente expõe publicamente o que está acontecendo, ou acabou, e a versão do Sérgio Moro vai prevalecer sobre o documento. Neodorix, você vai comentar? Vou, como não? Depois desse largo relato, minucioso relato, isso é muito importante por 2 coisas, Ron. Você usou a expressão que você praticou de queimar os barcos. E a política é isso, há que queimar os barcos. A ideia de queimar os barcos, para um parlamentar, é quase um encontro com o demônio. Precisamente o que o cretinismo parlamentar faz é jamais queimar os barcos, inclusive elaborar pontes em todos os aspectos. Eu queria mencionar 2 coisas aqui. É óbvio que esse teu relato, você lembrou aqui o Wellington Calazans, que é uma
uma pessoa que também tenho um grande apreço, fizeram um trabalho extraordinário até agora, e esse roteiro que você recuperou aqui para todos os expressionautas agora, mostra não só a tua batalha, a coerência do Duplo Expresso para estabelecer a verdade, mas os crescentes adversários que vocês estão acumulando. Esses adversários são todos eles pertencentes ao sistema político. Eles vivem do sistema político. E, no fundo, creem que podem encontrar uma saída dentro do sistema político. Eles jamais pensaram, e eu creio que nesse caso, tanto o Adid Damus quanto o Paulo Pimenta, eles acreditavam que poderiam ter algum acordo com o Moro. Margens de acordo. Pode observar no teu relato, todas as cartadas mais importantes são antes da prisão do Lula. Então vejam que a ideia é que o sistema político está sob controle e que ninguém passaria do limite. Eles não entenderam o básico, é que o sistema político está numa crise gigantesca e não tem mais saída dele. E o Moro era uma peça de desmonte do sistema político, de redefinição dentro do sistema político e contra o sistema político. Agora, também esse teu relato mostra, Rômulo, de maneira muito clara, que o Lula não quis e não quer enfrentar o sistema. Porque essa é a questão essencial. O Lula poderia, com todos esses dados do Tecla Duran, do doleiro dos doleiros, do papel do Moro na questão Banestado, e o partido deveria, por orientação do Lula, ora, o Lula tem chamado o Dallagnol e o Moro de chefe de quadrilha. Tem dito que eles têm uma quadrilha. O Lula tem dito em entrevistas, etc. Não basta essa declaração. O Lula deveria conduzir o PT num programa nacional e, mais do que acusá-los disso, mostrar isso. Que tu aqui, no curto espaço de tempo de 10, 15 minutos, mostrou. Por que não ouvir o Tecla Duran? Por que o Moro falsifica provas? E mostrar que o Moro, de fato, é um chefe de quadrilha. Como? Com as provas. Estão todas aqui. Então, a grande questão que se coloca aqui não é mais o Paulo Pimenta, que eu entendo as limitações desses parlamentares. É por que o Lula mesmo, estando com a corda no pescoço e não tendo alternativa, por que ele não queima os barcos? Por que ele não faz esse ato de coragem que você teve e que milhões de brasileiros têm que ter no cotidiano? Pequenos atos de coragem que é enfrentar um credor, que é enfrentar uma calúnia, que é enfrentar um adversário, que todos têm na medida dos seus desafios. E por que Lula, com a sua trajetória, não coloca um ponto final nas falcatruas desse juiz e do Ministério Público, que é o Dallagnol?